Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a apresentadora Isa Tavares, do podcast Atualiza, já há 7 anos com vocês. Nós transmitimos as gravações que vocês precisam saber. Estamos agora para o YouTube, mas também vamos para a página Atualiza, vamos para o Facebook, vamos para os mais ou menos 140 grupos e os cortes irão para os meus stories e também para o meu Instagram. Você que está assistindo, eu te convido a você entrar, marcar mais pessoas, mandar perguntas, convidar mais pessoas para assistir essa live, porque eu tenho certeza que vai falar muito com você. Lembrando que a convidada vai ser marcada. O telefone dela vai estar aqui no rodapé deste vídeo. Então, se você quiser falar com ela, com certeza, ela vai te atender com muito carinho e dedicação. Fica aí com a gente, porque vocês são muito importantes para nós. Sem Deus e sem vocês, o podcast Atualiza não acontece. Estou aqui pela primeira vez com a missionária Sueli, que vai trazer uma história de vida e de superação para a gente. Fica aí com a gente, convida mais pessoas para assistir essa matéria. Tudo bem, missionária? Tudo bem, pela honra e a glória do Pai. Obrigada por ter vindo e aceito o meu convite, tá bom? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Por ter abrido essa porta, né? Porque cada é uma porta, né? Por você ter confiado na minha vida. Amém. Eu agradeço a Deus. Amém. Eu creio que esse podcast teu tem atravessado as fronteiras. Graças a E Deus. tem alcançado muitas pessoas que precisam de mulheres guerreiras como você. Amém. Obrigada, Amém. obrigada. Eu fiquei sabendo que a missionária, ela tem uma história linda e eu gostaria que ela contasse pra gente quantos anos de ministério a missionária tem. 32 anos. 32 anos. Então, se converteu, quantos anos a missionária tinha? Eu estava com 26 para 27 anos, mais ou menos. É? É. E tem uma palavra que diz assim, se não vir por dor, se não vir por amor, vai vir por dor. E a missionária foi por quem? Por dor. Por dor. Foi por dor. Meu Deus. Pode contar um pouquinho da sua história para nós? Posso, com o maior prazer. Amém. Né? Minha história de vida, ela não é uma história muito assim que eu não... Na verdade, eu só conto para acrescentar a fé Claro. das pessoas, Uhum. né? Eu vim de uma família desestruturada, meu pai é alcoólatra, né? Ele abusou de uma irmã minha, crescendo no meio das pessoas que só abusavam de mim, né? E naquele tempo não tinha lei. Hoje Não em dia existia tem lei para lei. isso, né? Não. Ia denunciar para quem, né? Pra ninguém. Meu Deus. Porque aquele tempo, na verdade, não existia nem delegado. Era só inspetor. Uhum. E a gente morava nas roças. Então, ali ficava tudo na surdina, né? Que nem diz Uhum. nós, né? E ninguém era evangélico, ninguém era Não. conhecedor da palavra. O meu avô, né? O meu finado avô, que morreu há muitos anos, ele uma vez por ano na nossa casa, e ele falava muito de Jesus para nós. Lembro que ele carregava uma Bíblia e ele ponhava nós sentados debaixo das sombras e ele falava sobre Deus para nós. Mas nós era criança, não entendi, né? Uhum. E com o passar dos tempos eu me casei, né? Casei muito criança, tive filho muito novo, mas eu continuei sendo abusada, né, pelo próprio esposo. Daí, Meu Deus, foi uma vida escravizada então, foi uma missionária. vida escravizada. Mas eu tive uma cunhada que era evangélica, né? Eu me Uhum. criei em Rondônia. Eu não fiquei perto dos meus pais, porque meu pai me odiava. E a senhora tinha mãe? Minha mãe não tinha voz altiva, né? Uhum. Meu pai, ele batia muito nela e batia em todos, né? Ele pegava parede, Meu na Deus. verdade. Então era uma vida de desgraça, de Isso. sofrimento. Isso. E a minha cunhada, ela
ela dizia para mim que Deus tinha um projeto na minha vida. Mas Olha aí. eu, amarga, fui pro mundo, fiz tudo errado, na verdade, desci no último... No fundo do poço. No fundo do poço, né? Eu com 18 anos, eu já tinha 4 filhos. Meu Deus. Né? E foi. Assim, minha vida foi de mal a pior. Mas eu não tinha estrutura, ninguém me dava nada. Uma orientação, nada. conselho. Mas eu tinha uma pessoa que orava por mim, né? Que era minha cunhada. Ah, meu Deus. Quando ela falava de religião para mim, eu dizia, não existe esse teu Deus. Porque esse Deus teu esqueceu de nós. Você acha que se esse teu Deus fosse tão grande que nem você fala, nossa, minha mãe teria uma vida dessa? Então, assim, eu era incrédula. Mas o Senhor, quando Ele tem um projeto nas nossas vidas, Ele tira nós do charco do lodo e põe aonde Ele quer. É verdade. Né? Então, assim, o abuso sexual, ele traz muitos traumas nas nossas vidas. Ele traz muita ira. O diabo, ele toma posse da gente, a verdade é essa. Mas quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele nos cura, né? De dentro para fora, para poder perdoar, para poder prosseguir a vida. Sim. E eu me criei uma pessoa amarga. Eu não tinha amor, eu não tinha temor, eu não tinha nada. Ao mesmo tempo que eu amava a minha mãe, eu odiava ela. Porque eu achava que ela não tinha feito nada por nós. Ela fazia, mas eu não entendia que ela não tinha esse poder para fazer nada. Mas quando eu fui entender esse lado, eu já era cristã. Né? Que daí eu fui entendendo o que é o poder do inimigo nas famílias. Quando a mãe não tem uma voz altiva, quando a mãe não tem, né? Minha mãe era uma pessoa inocente, ela também pagou um alto preço, né? Sim. Por causa disso. Na verdade, ela não podia fazer nada, né? Ela ficava de mãos atadas. Mas eu, como desde pequena fui uma pessoa assim muito... Eu nunca tive medo. Eu podia estar vendo o perigo na minha frente, mas eu não tinha medo. Eu desafiava o perigo. Eu já cresci uma pessoa assim muito corajosa pelos traumas que eu já vinha trazendo. Sim. Eu fui abusada por irmão, eu fui abusada por tio, eu fui abusada por patrão, eu fui abusada pelo várias vezes. Era uma sequela de vários traumas. De vários traumas. Mas o que mais me machucava era do meu irmão e meu tio. Meu Deus. Isso se formou uma ira dentro do meu coração. Minha vontade era se vingar. Eu comprei muitas armas para me vingar deles. Mas quando Deus tem um projeto nosso, não acontece. Deus nunca deixou acontecer isso. E eu vim crescendo, eu vim me amadurecendo como mãe, né? E os meus relacionamentos nunca davam certo. Porque eu guardava aquele trauma dentro de mim. Seria um trauma com uma mágoa junto. Isso, um eu trauma entendo. com uma mágoa. Então, quando eu me relacionava com homens, principalmente, meu desejo era de me vingar dele. Então, não dava certo, né? Eu vivi muitos anos sozinha, né? E eu tive o primeiro casamento, né? Que foi da minha criancice, né? Que eu achei que eu ia sair de um problema e resolver o problema. Não, eu saí de um problema e arrumei outro problema. Meu Deus. É isso que os traumas trazem. Tentando escapar daqui, dali. E você acaba arrumando. Você não resolve o problema, mas você acaba entrando em outro problema. Sim. E é isso que hoje eu falo para as pessoas. Nunca arrume outro problema antes de você resolver aquele problema. Olha aí. Né? Aquele problema tem que ser resolvido. Sim. Aquela mágoa tem que ser curada. Para depois você
e partir para outro relacionamento. Sim. Então eu não tinha ninguém para me explicar, não tinha ninguém para me ensinar, porque eu fui muito nova, embora para Rondônia, era tudo mato. Então assim, não tinha essas leis que hoje tem, né? Que as mulheres podem se socorrer hoje. Pode denunciar, tem lei para isso, né? Tem lei para isso, tem que denunciar. Uhum. Se você conhece alguém que você vê que está sendo abusado, que está num relacionamento abusado, você tem que denunciar. Porque senão nós começamos a ser cúmplices daquilo lá. É verdade. Hoje nós somos cúmplices. Uhum. Né? Então assim, eu aprendi, eu amadureci depois que eu tinha meus filhos, né? Eu entrei num outro relacionamento, que é o pai do meu filho mais novo, que também era abusivo. Ele batia, ele espancava. Meu Deus. E eu revidava. Porque era uma maneira de eu me defender. Chega a um certo ponto que não tem outra alternativa a não ser tentar se defender. Isso. Eu comecei a me defender. Mas até então eu já cuidava dos meus pais. Né? Eu já estava mais próxima dos meus pais. Eu comecei a aprender a lidar com as situações do meu pai. Porque o meu pai, ele nunca se converteu. Ele dizia que morria e não aceitava Jesus. E nunca aceitou mesmo. Minha mãe não, minha mãe aceitou Jesus. Eu aprendi a tolerar meu pai, na verdade. Eu não tinha perdoado meu pai até então. E eu cuidei deles 20 anos. Isso para mim hoje é um consolo, né? Porque eu aprendi a viver com isso. E morei no Paraguai quando aconteceu essa última tragédia na minha vida, das pancadas que eu levei, que eu quase perdi meu filho. Que hoje meu filho é um milagre, né, na terra. Eu resolvia não casar mais. Falei, não quero mais casar. Marido não é para mim. Mas Deus tem um projeto na nossa vida. Ele nunca, a Bíblia diz que nós não devemos viver só, né? E eu vim embora para Cascavel fazer o tratamento do meu filho mais novo. E foi aqui que a minha vida começou a mudar. A aprender a perdoar os meus inimigos. Quando eu me lancei nos pés de Jesus. Quando eu me entreguei a Jesus. Foi Jesus que lhe ensinou a perdoar. Foi Jesus que me ensinou a Que perdoar. não é fácil passar por tudo. Não. Você carrega uma carga, né, missionária? Eu falava que tinha perdoado, mas no fundo eu não tinha perdoado. Né? E existe o perdão genuíno, que vem de dentro para fora, e o perdão verbal, né? Que são dois perdão diferentes. E nós temos que entender quando é um perdão genuíno. Nós temos que perdoar e esquecer. Se lembrar aquilo lá como um testemunho, como eu estou me lembrando hoje, eu não sofro. Hoje a missionária toca nesse assunto, mas não lhe causa mais danos nenhum tipo de ressentimento. Não. Hoje eu choro de alegria, de Jesus me transformar. Olha só. E depois, eu vou cortar aqui um pouco, porque se eu for contar assim tudo... Na íntegra, mas vocês vão ter o contato dela aqui, podem chamar ela aí na sua igreja. Isso. Eu quero que vocês convidem a missionária Sueli para o seu congresso, para a sua igreja, para o encontro de oração. Ela vai contar na íntegra essa história, que é uma história de superação e milagre. Eu digo que a missionária Sueli é um milagre, porque Deus transformou ela. Quantas mulheres já praticaram suicídio porque passaram por isso? E a missionária se transformou hoje em uma mulher de Deus. Amém. Que isso não lhe causa mais mágoa. Não. E para aumentar a fé das pessoas que às vezes estão passando por um problema não igual, mas, né? Porque eu creio que hoje não existem esses problemas que existiam antigamente, né? Porque a lei protege, né? Sim. Mas ainda existe, né? A gente sabe que existe.
eu cuidei do meu irmão que me abusou, 2 meses dentro do hospital, como uma criança. Ele ficou doentinho daí? Não, ele teve um acidente. Ah, um acidente? E Deus falava pra mim que eu ia cuidar dos meus inimigos e tratar na boca. Meu Deus, que forte. E ele se acidentou no fundo do Mato Grosso, muito longe. E eu estava já aqui em Cascavel, faz pouco tempo, faz uns 4, 5 anos por aí. E eu tive que ficar com ele 2 meses dentro do hospital em Cuiabá, cuidando dele. Do meu irmão que abusou de mim. E por incrível que pareça, quando eu entrei, eu não esqueço da cena, vai ser isso pra mim, vou carregar. Quando eu entrei na porta do quarto, era a última pessoa que ele queria ver. Era eu. Será que ele sentia remorso? Vergonha, remorso? Não sei. Nunca perguntei pra ele, nunca toquei. E ele também não falou? Não. Cuidei dele 2 meses no hospital. E foi assim, foi bom a minha relação com ele ali no hospital? Não, não foi. Imagino. Porque eu sentia que ele me rejeitava. Mesmo ele te fazendo mal, te rejeitava. E eu sempre tratei ele bem. É Deus purinho, gente. Tinha que dar. Porque em outra ocasião a pessoa iria se vingar, né? Isso. E eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar, eu tinha que ajudar o enfermeiro a fazer o curativo. Meu. E o Espírito Santo dizia assim para mim: se ele não se arrepender, eu tiro um pedaço do membro dele. Ai, Jesus, é forte, né, missionária? Estamos com outra missionária aqui que não quer aparecer, mas está aqui na intercessão. E passou-se os dias e aquilo foi piorando, aquela causa dele, e a perna foi apodrecendo. E eu falava para ele: se perdoa. Não precisava ele me perdoar. Eu tinha que se perdoar ele. Meu Deus. Ele nunca se perdoou e, infelizmente, teve que amputar uma perna dele. Sério? Do joelho para baixo. Ele não se perdoou? Não. Mas eu fico pensando, missionária, quem deveria pedir perdão era ele, né? E ele qual que era o sentimento dele não se perdoar? Eu não sei, missionário. Mas a Bíblia diz que aquele que foi prejudicado tem que perdoar. Ainda tem que perdoar. E amar. Amar os seus inimigos. Amar os nossos inimigos. É difícil, né, missionária? E eu fiz isso. E eu achava que eu não estava pronta para fazer isso. Porque quando ele se acidentou, foi uma tragédia muito grande. Eu estava à frente de Moarama, um lugar que se chama Xambrê, mas ainda eu estava 6 quilômetros para frente no sítio, fazendo uma missão. E a minha irmã, que mora em Foz, me ligou, dizendo que ele ia morrer. E eu, de lá de onde eu estava, que não tinha nem rede direito de internet, consegui sangue para ele lá onde ele estava. Olha só. Então, assim, eu vi a mão de Deus. Porque se cumpriu o que Deus falou para mim. O meu pai morreu igual ele, ingrato. Não se perdoou. Então eram de coração de duros? Duros. Eram pessoas de dura serviço. Né? E ele, acho que a mesma maldição de certo do meu pai, né? E eu nunca mais vi ele. Carregava uma maldição hereditária Isso. E não foi quebrado Não. isso. Ele não se permitia Não, ser ele quebrado. nunca se permitiu ser quebrado. Meu Deus. E passa-se o tempo, acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás, não me lembro direito, porque eu sou ruim de data. Meu tio, o mesmo que me abusou quando eu era ainda criança, ele ficou doente e veio parar aqui no regional. E o filho dele veio com ele, eu fui lá visitá-lo. E eu tive oportunidade de pedir perdão para ele também. Né? Então, eu aprendi a amar
quem me prejudicou, quem tirou minha infância, quem me destruturou como criança, como mulher, como moça, porque eu nunca tive uma vida regrada. Assim, eu nunca tive uma vida boa, eu tinha uma vida regrada, tudo para mim era difícil, né? Eu andei descalço até meus 12 anos, porque a gente não tinha condições de comprar nem calçado. Então, assim, eu vim do baixo, do nada, né? Mas o Senhor, Ele é bom, todo o tempo Ele é bom, mas quando nós perdoamos. Porque o perdão, ele quebra a maldição, ele rompe as lacunas, né? O perdoar é difícil, mas quem dá o dom do perdão para nós é o Espírito Santo. Porque o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida durante esses anos, desde quando eu aceitei Jesus, até quando o Senhor me moldou mesmo, porque Ele sempre falava para mim que Ele ia me fazer um vaso. Mas eu nunca quis domar. Hoje eu entendo o porquê que eu tive que passar por essa tragédia, por esse deserto na minha vida. Hoje eu entendo o meu chamado. Porque hoje Deus não põe menos e nem mais mulheres que passam quase igual eu passei. Tá vendo? E a missionária serve como exemplo e testemunho. E eu vou e converso, aconselho, olha, não é por aqui, é por ali. Não faça assim, faça isso. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, não vou citar nomes porque é ética, né? A pessoa está vivendo um casamento abusivo, né? E eu aconselhei ela, a irmã Nair está aqui, escutou, orei, aconselhei. Eu tento colocar as pessoas no caminho certo. Sim. Para não se machucar mais, porque uma ferida ela é fácil de fazer. Mas ela é difícil para sair. E hoje, nessa época que a gente está, missionário, nós estamos vivendo um período que se as pessoas não cuidarem, eles ferem o outro com palavras, com ação, com gesto. E as pessoas às vezes se recusam daquilo que Deus tem por causa de feridas bobas. Né? É verdade. Então a gente tem que pedir para o Senhor todos os dias, nós temos que aceitar Jesus. Para Ele cuidar do nosso coração, para Ele cuidar dos nossos olhos, da nossa mente, para que nós não venhamos a ser machucados. Porque a ferida, ela fecha, mas ela não cicatriza. E é isso o segredo. Nós temos que curar ela de dentro para fora. Dentro para fora. Ela tem que ser cauterizada. Porque se ela não cauterizar, vai, chega uma hora que ela abre. Ela é um câncer. Meu Deus. Né? Quando eu trabalhei no hospital há muito tempo, a necrose, ela cria uma casca. Mas por debaixo ela está podre. Ela está apodrecida. Aparentemente só tá a casca. Tá boa, você olha ali, tá normal. Mas quando você entende que aquele ali é uma necrose, meu Deus. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá arrancar aquela casca, que dói muito, para poder curar a ferida que está debaixo dela. Se não curar a ferida, ela apodrece. Não tem como maquiar a situação. Não. Isso é o nosso coração. Nós não podemos maquiar. É verdade. Nós temos que curar ele de fora, de dentro para fora. Glória a Deus. Mas quando essa ferida ela é cutucada, dói, hein? Dói. E hoje a missionária, tudo que passou, essa bagagem, essa história que eu tenho certeza que vai falar com muitos seguidores. Estamos aí, pela graça de Deus, em primeiro lugar de audiência. Aleluia.
estava nos assistindo da Inglaterra esses dias. Eu louvo a Deus porque quem deu o projeto foi Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que esse testemunho vai falar com você, mulher, você jovem, Aleluia. você que talvez pensa que acabou para mim. Eu vou tirar a minha vida, porque eu conheço pessoas missionárias que eles falam todos os dias e muitos cometeram suicídio. Muitos. Está aqui a missionária que hoje é missionária. Sou. Já fiz a missão na Inglaterra, para a honra e a glória do Senhor. Olha Não aí. é para mim me aparecer, né? Aceitou a Jesus. Que igreja que a missionária congrega? Igreja Pentecostal Fonte de Milagre, aqui na rua Antonina, né? Bairro São Cristóvão? Bairro São Cristóvão, número 38. Que bênção. Eu louvo a Deus por ter... Tá congregando ali na tua igreja, né? Porque a gente tem apoio do pastor, né? Mas nós que temos que se apoiar em Jesus. Glória a Deus. Né? Fico feliz pela sua vida ser transformada. E foi. E eu espero que muitas mulheres, muitas meninas, muitas jovenzinhas, às vezes eu estou orando pela madrugada e Deus me mostra que tem muita gente que está com sérios problemas e estão querendo se levar ao suicídio. Eu peço ao Senhor que Ele não deixe que o Espírito Santo alcance essas pessoas, porque quando a pessoa chega a esse ponto de tirar a sua própria vida, irmã, você nunca pensou de tirar? Muitas vezes me deu vontade de suicidar. Muitas vezes, quando eu era nova. Mas aí Deus, Ele sabe trabalhar. Eu olhava para um lado, via meus filhos. Fui a mãe adotiva muito nova. Eu adotei um filho antes de casar. Meu sobrinho, né? E mesmo ferida, cuidando sempre das pessoas. Sempre cuidando, sempre lidando com as pessoas. Nunca me pesei a cuidar de uma pessoa doente. Desde menina eu fiz esse... Eu amava fazer esse amo, fazer esse trabalho. Sim. Né? Cuidar das pessoas idosas, doentes, assim, eu fazia isso desde menina, cuidar de criança. Então, assim, eu trabalhei de babá na casa dos outros, por isso que eu fui várias vezes abusada por patrões. Meu Deus. Né? Porque eu era menina. Eles me ameaçavam e eu tinha que ceder, né? Sim, porque sim. estava dentro da casa, né? Meu Deus. Mas pela honra e a glória de Deus isso passou. Glória a Deus. Né? E hoje a missionária é uma mulher curada, que tem ministrado a palavra, contado esse testemunho e levado a palavra sem medir esforços. Sem medir esforço. E não medir esforço. Onde precisar, eu vou. Se Deus mandar, eu vou. Se a pessoa precisar de uma ajuda, de oração, eu vou, né? E assim a gente vai ajudando as pessoas a serem curadas. Isso. Né? Às vezes, não precisa você nem falar muita coisa. Às vezes, um abraço. É que eu estava falando exatamente isso hoje. Um abraço. Um abraço. Uma visita. Para ir lá. Para a pessoa sentir que tem alguém que se importe com ele. Com ela. Uma criança. É verdade. Às vezes não é nem falar. É no pegar na mão. É ir lá saber como a pessoa está. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o ministério é isso, o ministério é aquele. Não. O ministério, você vai se descobrindo. Conforme você vai obedecendo a voz do Senhor. Amém. A voz do Espírito Santo. Mas ele fala. Quando nós buscamos e se posicionamos diante do Senhor, ele fala conosco. Ele leva nós. Amém. Né? Porque se ele falar antes de nós ir, nós não vai, missionária. É. Se ele falar assim, qual é a causa que está lá, você vai? Não vai. É. Ele pega nós de surpresa muitas vezes, mas nós temos que estar Preparado. Nossa, forte. Né? É forte, meus seguidores. Estou falando aqui com a missionária e sinto a presença de Deus.
Então, busque a Deus, leia a Bíblia, procure uma igreja, porque não tem outra solução. Não. Tirar a sua vida não é a solução. Está aqui um exemplo de vida que passou por tudo que passou e ainda liberou o perdão. E eu falo sempre sobre o perdão. Quem não libera perdão toma o veneno. A pessoa toma o próprio veneno, a outra tá curtindo a vida e você está sendo envenenada pela mágoa, pelo ressentimento. Isso. E a missionária está aqui para falar com você aí, ó. Você que parou para assistir esse vídeo que vai para todas as plataformas. Amém. Procurem ela. Amém. O celular dela vai estar aqui no rodapé do vídeo. Procure ela se precisar de visita. Amém. Eu, Isa Tavares, estou indicando a missionária Sueli para ir até você. E com certeza ela vai. Missionária, qual é a palavra que a missionária deixa para nós da Bíblia hoje? A palavra que eu vou deixar é somente um versículo. Uhum. Esse versículo me tocou muito. Amém. Em Romanos 8, e versículo 26 diz assim, amém? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não somos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Só até na parte B. Quando nós pedimos para o Espírito Santo, quando nós se achamos muito fraco, quando nós se achamos no fundo do poço, se nós clamar o Espírito Santo, ele nos fortalece. Em outras versões de outras Bíblias diz como devemos orar. Será que nós estamos orando e pedindo o certo para o Espírito Santo? Às vezes os milagres não acontecem, missionário, porque nós não pedimos bem, né? Aí o Espírito Santo, ele não faz, porque às vezes não sabemos pedir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Quando nós temos uma solução que o ser homem e mulher não resolve, o Espírito Santo, ele entra em ação. Amém. Amém. O Espírito Santo, ele cura. O Espírito Santo, ele realiza sonhos. O Espírito Santo, ele ajuda nós a se levantar do pó e da cinza. Eu creio. Não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua guerra, porque é uma guerra. É uma guerra. Nós estamos vivendo o tempo da guerra. Mas quando nós gritamos e pedimos para o Espírito Santo com sabedoria, ele ouve nós e ele entra. Quem é nosso juiz? O Senhor. Amém. Quem é nosso advogado? É o Senhor, não é? É verdade. E o Espírito Santo é o quê? Nosso intercessor. Glória a Deus. É a mesma coisa que a missionária Nair, uma intercede pela outra. Uhum. Porque a Bíblia diz assim, orai um pelos outros. Quando eu estou orando por você, pela irmã Nair, pelas pessoas que eu não conheço, o Espírito Santo está intercedendo pela minha vida, pelos meus. Amém. Né? Então é isso. Às vezes nós se achamos fracos, nós somos carne, claro. Mas quem vem nos fortalecer? O Espírito Santo. Que E maravilha. quando a carne se enfraquece, o Espírito está forte. Coisa boa, meu Né? Deus. Então é isso, minhas amadas. Amém. Né? Ai, irmã, mas é só com mulher que acontece isso? Não, acontece com homens também. Uhum. Não tenha vergonha.
fala, mas fale para a pessoa certa. Peça ajuda para a pessoa certa. Amém? Amém. Missionária, qual que é o seu celular? Os nossos seguidores vão marcar agora. Para quem quiser falar com a missionária, a partir de agora, chame para o seu congresso, chame para seu culto. Jesus. Que além dela ser usada na palavra, testemunho, nos dons espirituais, Amém. eu conheço, por isso que está aqui. Aleluia. Eu não trago ninguém que tenha má referência, porque aqui é o meu trabalho de seriedade. Aqui a gente não vai falar Amém. de qualquer coisa, nós estamos falando de Deus. É. Eu estou indicando a missionária Sueli para ir até a sua igreja. Aleluia. Qual que é o seu celular, missionária? Ele é 45 45 99 99 61 61 3898. 3898. Chame ela aí, converse com ela. Eu tenho certeza, milhares de mulheres passam por isso calada. Mas agora você encontrou uma intercessora Amém. que vai orar por você e o mal vai sair da sua vida. Assim eu Amém. creio. Amém. Missionário, muito obrigada pela sua presença, minha Amém. querida. Que você continue sendo esse canal de bênção por todos os lugares que você passar. Amém. Eu que agradeço, missionária, Amém. por você ter me convidado, estendido esse convite. É uma pra honra estar pra aqui nós. falando com os seguidores. Amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe cada um. Obrigada. Que Deus venha aumentar Em nome de Jesus. esse teu trabalho, Amém. teus seguidores. Amém. Porque através da tua vida, o Espírito Santo faz muito. Eu creio, Jesus. Uma vida com experiência. É verdade. Nós temos que ter experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus. E através da tua vida, o Espírito Santo vai até as outras pessoas para dar experiência. É verdade. Amém? Obrigada, Muito querida. obrigada, Quando muito quiser voltar, as portas estão abertas. Amém. Vamos. Obrigada, missionária, por estar aqui. Outro dia quiser participar, tá convidada Glória a também, tá Deus. bom? Amém. Ficamos por aqui, meus seguidores. Falei com a missionária Sueli, Glória grande a Deus. testemunho, uma mulher de Deus. E mais uma vez, eu como digital influencer, eu quero indicar ela. Leva na sua igreja, no seu Amém. congresso, no seu círculo de oração, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Ficamos por aqui e lembrando que juntos nós somos mais fortes. Beijo no seu coração. Amém. Beijos.